pessoal, boa noite. Acreditar em si, chegando aí mais uma vez junto de você. Obrigado por nos receber. Boa noite, dona Estela. Boa noite, Rogério Alves, tudo bem? Tudo jóia. E com você, tudo bem também? E aproveitando, se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, ativa o sininho, se inscreve no canal e no final deixa um comentário, participar da nossa conversa. E hoje o nosso assunto é importantíssimo, né? Importante, Estela. É um assunto que fala muito alto para minha alma. É um assunto muito gostoso para mim, uma paixão realmente do que nós vamos falar. Sim, quanto custa o desenvolvimento do potencial humano? Hoje a gente vai se aprofundar um pouco nisso. Muito bem-vindo, Roberto. Isso aí, Obrigado. Roberto Helbring, atual presidente do Lar Abrigo Amor a Jesus e um grande amigo. Isso. É um prazer estar aqui com vocês e poder aí passar um pouquinho da minha experiência nesses últimos 4 anos lá no Laje. Perfeito. A nossa ideia é essa, pessoal, é falar porque o Roberto ele vem da iniciativa privada, assume o Laje sem nenhuma experiência anterior na instituição, a não ser como voluntário em algumas atividades da casa, mas assume a presidência do Laje e depois de 4 anos a gente traz ele aqui no Acreditar em Si para saber. E aí, como é que foi, Roberto, essa experiência que eu conheço um pouco, mas de forma totalmente diferente da forma que você conheceu o Laje? Eu acho que a gente consegue já começar nisso, né? Qual que é essa principal diferença entre você administrar um terceiro setor e administrar uma instituição privada? Primeiramente, a satisfação da gente poder ser útil para as pessoas, né, que estão lá contando com o trabalho que a gente faz. Mas, realmente, no início, foi uma experiência, às vezes, bastante desgastante, porque, no sentido de que a gente acordava e não sabia o que nos esperava lá no Laje. Mas agora, hoje, 4 anos depois, eu posso dizer que cabelo branco eu já tinha, mas ele agora ficou meio rebelde, está fugindo da cabeça. E você entende, que a gente estava até conversando, né, sobre essa questão da receita, né? Que você não, o Laje é uma instituição que precisa, né? Mas ele não tem uma prestação de serviço, né? De trabalho, de produto. A grande diferença do terceiro setor, de maneira geral, é que a gente não tem uma previsão de receita para fazer face às despesas que a gente tem, né? Nós temos uma receita básica que é considerada assim alguma coisa em relação às atividades de bazar, a ILPI, que é a instituição, né, que cuida dos idosos, tem o direito pela lei de ficar com 70% das aposentadorias dos idosos para poder cuidar do idoso. Então, isso seria uma receita fixa, vamos dizer assim, né? Mas talvez signifique aí uns 30% do nosso gasto mensal. É uma empresa de 66 funcionários 66 funcionários. Os funcionários realmente são necessários, mas são fixados pela lei. A gente trabalha com um turno de 12 por 36, então a cozinha, por exemplo, tem 3 funcionários, a cozinheira e uma auxiliar e uma copeira, e ela trabalha um dia, essa equipe, no outro dia é uma outra equipe. Temos também a necessidade de cuidadores com o mesmo turno, 12 por 36, ou seja, os que trabalham num dia folgam no dia seguinte. Então, a gente tem o dobro de pessoas. E a quantidade de pessoas que cuidam dos idosos é fixada pelo governo federal. Para tantos idosos, tem que ter tantos cuidadores, depende também do grau de necessidade do idoso. Mas, então, eu posso dizer que a gente não tem colaborador sobrando, não. Sim. Nós temos, sim, devido à necessidade e à nossa visão de atendimento dos idosos, nós temos, por exemplo, uma odontóloga que trabalha não 100%, mas trabalha. Nós temos uma psicóloga, nós temos uma psiquiatra que se mostrou uma necessidade, haja visto que
muitos dos idosos têm Alzheimer ou Parkinson, né? Sim. Que há necessidade de um atendimento. Não pode ser ambulatorial, porque o médico tem que acompanhar o desenvolvimento para poder fazer uma avaliação de o que pode ser feito para aquele idoso conseguir conviver com os outros idosos, né? Sim, sim. Que tem Porque que pensar ainda- nesse coletivo. Ainda tem um problema social, né? Verdade. Porque a gente pensa, às vezes, assim, que o idoso foi para o laje, agora ele levanta a mão para o céu e agradece. Não, a sociedade daqui de fora, vamos dizer assim, ela tem o retrato sua lá estrutura. dentro. Perfeito. Tem as panelinhas que excluem o idoso que chega, tem o lugar de sentar. Não, esse lugar aqui é meu, você não senta aqui. Os quartos, não. Os quartos tem que fazer uma ginástica para colocar idosas e idosos que conseguem se entender. Eu não durmo com fulano, ele ronca demais. Roberto, antes a gente... Vamos voltar um pouquinho. E a parte da diretoria, como é que é esse trabalho? Porque muita gente pode pensar até que essa diretoria é remunerada. Como é que é? Tem o salário? Qual que é o salário? O salário é espetacular. Mas ele não é para a gente usufruir aqui desse lado de cá, não. A diretoria do Laje são voluntários, todos eles, nenhum em estatuto está estabelecido que não pode ser remunerado e não pode ter, trabalhando no Laje, remuneradamente, nenhum parente até... Terceiro grau. Terceiro grau, lateralmente, inclusive, Sim, né? sim. Primo do primo, não tem possibilidade. Justamente porque é uma instituição 100% filantrópica. Não pode oferir nenhuma vantagem, nenhum benefício. Não. Pelo contrário, né, velho? A gente vai para um almoço lá, a gente paga, vai na festa, compra cartão como todas as outras pessoas, né? E as pessoas perguntam realmente e se espantam como que pode ser que você chega lá 8 horas da manhã e sai às 5 horas da tarde sem receber nenhum salário? Mas eu saio de lá, eu particularmente saio de lá me sentindo bem, porque eu consegui, num dia, fazer alguma coisa de útil para 66 pessoas que moram lá. Mesmo que elas não percebam isso, Sim. mas eu me sinto bem. A parte administrativa, hoje, numa instituição como essa, é uma coisa assim, fora do comum. As pessoas não conseguiriam entender como é possível que o governo federal, para poder ter uma instituição dessa, cria tanta burocracia para poder funcionar, né? tantas normas. E algumas coisas, por exemplo, nós precisamos ter um contador, um escritório de contabilidade que muito bem pago. Poucas empresas em Friburgo pagam tanto quanto nós para um contador, porque a nossa contabilidade ela tem que ser como uma contabilidade de uma sociedade anônima. Porque nós temos o benefício do SEBAS, que é uma isenção do pagamento do INSS patronal. E, devido a isso, a contabilidade é muito complexa. Para ter ideia, agora há pouco tempo nós tivemos que fazer uma alteração, né, Rogério? Contratual. No estatuto, porque a definição de como seria em caso do Laje fechar, quer dizer, essa organização Laje com esse CNPJ Sim. fechar, quem assumiria? Em que condições? E não estava muito bem claro, e eles estabeleceram como que tinha que estar no estatuto. Quer dizer, a esse nível é a interferência. A complexidade da administração, né? Isso. Roberto, e você, aos 73 anos, né, cumprindo aí os seus últimos meses aí de gestão do Laje, depois de 4 anos, como é que você vê aquele começo hoje? Como é que você vê a instituição e como é que você se sente hoje diante de tudo que você conseguiu realizar, de tudo que foi feito nas suas 2 gestões lá no Laje? Na verdade, não sou eu que consigo, né?
o trabalho é um trabalho de equipe, vamos dizer assim. Não pode se comparar a uma orquestra, porque senão seria um monte de violino desafinado. Mas a gente tenta manter como uma orquestra. As pessoas têm que cada um funcionar na sua função. O papel maior, vamos dizer assim, é a gente tirar o máximo das pessoas dentro do limite que cada um pode oferecer, né? Eu, particularmente, quando iniciei, eu fui conversar particularmente com cada um dos colaboradores, vamos dizer assim, não cada cuidador, né? Mas sim. Os postos considerados assim chave, e falei, né? Falei da minha experiência e prevenia eles que eu sou chato. Chato no sentido de que eu pergunto muito. Isso é um defeito ou qualidade, eu não sei, mas eu quero saber por que as pessoas estão fazendo. Porque o ser humano se acomoda muito, né? Fulano, por que você está fazendo isso? Há muitos anos que a gente faz assim e dá certo. Mas acontece que a gente vê hoje em dia as coisas são muito dinâmicas, né? A lei muda constantemente, então a gente tem que estar se atualizando, né? Sim. Não é dizer que você lida com idosos que você não precisa se atualizar. Eu leio muito a respeito. E pelo contrário, né? Porque a gente fala exatamente sobre o desenvolvimento desse potencial, né? Então, como entender como aquele colaborador, como aquela pessoa que está morando ali, né? O morador, pode ter uma qualidade de vida melhor, né? Pode estar se aprimorando de outras formas. Tanto que vocês investem em outros profissionais para trabalhar isso, né? Isso. Uma coisa que a gente preza, né, Alberto, lá, e você pode falar sobre isso, é dessa qualidade de vida, né? Compra de equipamentos super eficientes, modernos, a modernização da estrutura física da instituição, né? A estrutura administrativa que existe, você mencionou como ela é profissional, né? A relação da instituição com os seus colaboradores, né? Como é que você vê isso? Como é que você hoje, né, depois de 4 anos, como é que você vê isso? Você tinha noção de que era assim, de que existia essa estrutura ou a necessidade dessa estrutura e dessas mudanças constantes em termos de melhoria? Eu, na verdade, claro que eu não tinha essa noção, mas eu procurei não entrar também, vamos dizer assim, imaginando nada, não. Eu entrei com a mente aberta para... E de coração aberto também para aprender. Com o coração aberto para aprender e para ver as coisas acontecendo. Em nenhum momento eu falei com alguém desse pessoal que eu fui entrevistar e dizer como eu era. Em nenhum momento eu falei assim, não, isso vai ser mudado. Não, primeiro eu perguntava como que faz, por que faz. E aí depois eu colocava a minha experiência, 45 anos trabalhando, tanto como empregado como empregador, então a gente aprende alguma coisinha, né? Antes de você entrar nessa área do terceiro setor, onde que você estava? Eu comecei trabalhando em companhia aérea, depois trabalhei aqui em Nova Friburgo, numa empresa, fui gerente de uma fábrica de ampola de raio-x, uma indústria, né? Gerente Sim. de indústria. E depois lá fora eu trabalhei em hotelaria. Então, tive bastante alternativa. E nesse meio tempo eu tive uma agência de viagens e fazia administração de condomínios. Que legal. Então tem assim alguma experiência assim bem variada, né? Perfeito. E o que você acredita que mais você conseguiu empregar nessa administração do Laje, dessa sua experiência? Diz que você trouxe lá do setor privado para dentro do terceiro setor. A visão empresarial de não aceitar as coisas como elas são, como elas eram feitas. Não porque eu achava que estava errado, mas que poderia ser feito de forma diferente. Questionando para otimizar, né? Algumas coisas com relação à parte financeira, a parte de pessoal, e mesmo com relação ao modo de trabalhar com o idoso,
Afinal de contas, eu sou idoso, então eu já tenho, vamos dizer assim, uma impressão do que me agrada e o que não me agrada, né? Eu procurei levar justamente esse dinamismo que a gente precisa ter na iniciativa privada para dentro do lar. Os idosos é que são idosos. Nós que trabalhamos lá, a gente não pode ser idoso. Não é tem que que ter a não é cabeça um de empresário, né? Porque essa relação com os colaboradores é uma relação normal de CLT, é uma empresa, né? Então ela tem que pagar em dia, ela tem que cumprir sua função social e as suas funções, né, burocráticas e legais que o CNPJ exige, né? Agora, Roberto, e o ser humano? E o Roberto? O Laje mudou a vida do Roberto, mudou a forma de pensar, mudou o humor, mudou o ânimo. Né? O que o Laje fez com você? O que você fez com o Laje, a gente já viu e você já falou bastante nesse programa, está falando em outros. Mas agora, e essa vivência de 4 anos dentro de uma instituição, naquele porte? O que fez com o Roberto Helbring? Eu tenho que dizer o seguinte, quando eu tinha 21 anos, eu fui a primeira vez para a Suíça para conhecer a minha avó paterna. E ela morava num abrigo de idosos, junto com um companheiro dela. E eu voltei para o Brasil falando que eu tinha que abrir um abrigo para idosos. E aí eu passei quase 50 anos, né? Mas não me lembrava mais dessa ideia inicial. Não é que eu não me lembrava, mas não... Ficou lá adormecido. Ficou latente, né? Então, o fato de poder, vamos dizer assim, concretizar, apesar de não ser como eu tinha pensado, é uma espécie de realização profissional, porque eu pude colocar em prática os anos todos de experiência. Mas e o Roberto? O Roberto se sente muito bem. Eu recomendo a todos aqueles, e já falei com pessoas do círculo de amizade, que eu recomendo a todos aqueles que se aposentam de trabalhar se preocupando com os outros, que faz muito bem. Faz muito bem. A gente se sentir útil é uma coisa que faz muito bem. Eu me sinto com 73 anos, o organismo físico, claro que começa a ficar meio devagar, mas eu me sinto muito bem. Perfeito. Então, aí para enfrentar mais uns 4 anos, uma coisa assim. Esse segundo mandato termina, mas o Roberto sai do Laje, fica no Laje, tem uma nova função, como é que é? O Roberto agora vai trabalhar na parte financeira, né? Então, a gente vai ver se a gente consegue aí mudar esse paradigma de não ter receita, né? Olha, é um desafio, né? Roberto, então nessa nova diretoria você vai ficar como na tesouraria. Na tesouraria. Né? São 2 tesoureiros, né? Você como primeiro tesoureiro e a Leda do Culto Raposo como segunda tesoureira. E Rogério Alves. Rogério Alves como presidente. Volto para a presidência. A gente vai fazer... A gente tem uma equipe que promete, porque agora a experiência do Rogério, que já está há mais tempo lá, e eu que estou agora há 4 anos firme lá, também. Sim. A gente vai somar e vamos... Montar a estratégia do negócio, né? O nosso sonho, né? Eu, só voltando um pouquinho, eu sou muito a favor dessa alternância, né? Eu estou fora da diretoria diretamente, mesmo se eu não me engano, há 8 anos. Né? Eu saí na diretoria que eu coloquei o Folha dela, né? E aí não participei mais efetivamente das diretorias. E eu vejo como o Laje mudou, como o Laje cresceu com essa alternância na direção, com essa alternância do sistema presidencialista, né? E agora eu volto com essa equipe que foi pouco mexida, né? E a gente tem realmente projetos, principalmente isso, né, Roberto? De tornar o Laje mais autônomo, mais livre dessa dependência, né? De ser refém de algumas receitas, né? Vamos tentar isso e vamos
Mas temos aí mais 2 anos agora para tentar. É o Roberto agora com a chave do cofre. 2 mais 2, né? O Roberto com a chave do cofre. Mas eu creio que a outra também ideia que a gente comunga de humanizar o Laje em termos de tanto dos idosos, mas também dos colaboradores. Porque se a gente for pensar bem profundamente, uma pessoa que vai cuidar de um idoso que ele não conhece, para trocar fralda, dar banho, Ajudar na alimentação. ajudar na alimentação, não pode ser uma pessoa que vai lá por causa do salário só. Sim. Então, isso aí... tipo de serviço, né? Ele te coloca num lugar mais humano ainda, né? Tem que ter algo pessoal ali também. E a gente vê que tem pessoas que fazem aquilo com carinho, com amor, com realmente. dedicação, realmente. A gente vê dando a comida na boca do idoso e conversando com o idoso, porque não é uma coisa natural. Sim. Você tem que ter aquele potencial, mas tem que desenvolver isso, né? Sim, exatamente. Porque o idoso não é simplesmente um ser estático. E o idoso se afeiçoa aos colaboradores. A gente vem pensando muito nessa coisa da efetivação realmente do funcionário, né? Da manutenção dessas pessoas que se destacam, né? Porque você vê ali, às vezes, os mínimos cuidados. Olha, troca o sapato de fulano que esse sapato não está legal. Essa blusa não ficou bem para ela. Vai lá e pede para trocar a blusa. Então, são cuidados de carinho, realmente. Você começa a perceber, a vislumbrar a grande possibilidade do Lar Abrigo Amor a Jesus realmente se transformar num lar, né, Roberto? É um trabalho contínuo, né? Você já vem de um processo de evolução. O Laje desde a forma de tomar banho, a forma de alimentar, os quartos. Tanto é que o Laje, por princípio, ele é uma instituição que acolhe idosos com risco social. Pessoas realmente que têm, mesmo que morem em casa, mas que são maltratadas, que sofrem abuso econômico, isso, né? Sim. Mas muitas pessoas procuram o Laje querendo ficar lá justamente porque eles sabem desse cuidado que as pessoas que trabalham no Laje têm com os idosos. Inclusive, né? De uns anos para cá, a gente tem recebido um tipo de morador que não era comum até alguns anos atrás, que é a pessoa decidir que quer morar lá. Né? Nós temos hoje 2 moradoras, né? 2 moradoras que eu me lembro assim mais efetivamente, que elas tomaram a decisão que vão morar no Laje, estão morando no Laje. Né? Porque a gente estava conversando fora do ar, às vezes não basta ter recurso financeiro, né? Preciso ter uma estrutura de apoio. Sim. Né? É aquilo que a gente vem falando aí com a Isa Stutz e tal, com aquela rede de apoio. A né? rede de apoio. Se você não tem a rede de apoio, a parte financeira só não resolve, né? Porque você fica... Em princípio, vamos dizer assim, a ideia da ILPI, né, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos, a ideia da legislação é a gente ressocializar o idoso. Mas é uma coisa muito difícil. Que esse esforço permaneça latente ali, né, e constante de a qualquer possibilidade viável se ressocializar ele. De devolver ele para... Um núcleo família, familiar, né? Um núcleo afetivo, né? Isso. E, inclusive, dentro dessa ideia, uma das coisas que a gente pretende desenvolver daqui para frente é uma espécie de um centro-dia. Creche a gente não pode falar, não, né? Mas é um local onde a família que quer ficar com o idoso, mas que precisa trabalhar... Sim. Que ela vai deixar o idoso no Laje de manhã cedo, ele vai passar o dia lá, vai ter todos os atendimentos que os outros idosos têm, e a gente vai entregar ele à tarde com banho tomado e tal, com lanche. Tudo, quando a pessoa está voltando para casa, passa lá e busca, né? Isso aí é uma coisa que já existe em algumas
alguns municípios no estado do Rio mesmo que conseguem fazer isso, e seria uma solução para o idoso, porque imagina, tem ideia de quantos idosos tem em Nova Friburgo? Sim, é uma porcentagem muito grande, né? 40 mil pessoas, hoje tem mais de 60 anos. 40 mil pessoas têm mais de 60 anos. 40 Uma mil população pessoas. de 200 mil. Então, são o quê? São 20% da população são idosos. E disso, com certeza, sem erro, pelo menos mil são idosos carentes socialmente. Roberto, fala pra gente um pouquinho sobre as propostas maravilhosas, né, e miraculosas que às vezes chegam, né, pro Lar Abrigo Amor a Jesus, sobre a internação equivocada de algumas pessoas. Justamente por a gente ter esse atendimento para os idosos diferenciado, muitas vezes famílias que têm recurso financeiro procuram o Laje para colocar o seu idoso, né? E a gente, por princípio, sempre diz que o idoso não vai ficar bem lá. Porque imagina tirar um idoso do aconchego do seu lar para morar com um monte de gente desconhecida, dormir no mesmo quarto com gente que nunca viu na vida, né? Eu acho que é igual a Bia fala, né? Que a gente sempre imagina uma terceira pessoa, não se imagina enquanto idoso. E a gente se imaginando, né? Tipo, a gente quer ficar na nossa casa, né? É a mesma concepção, né? Não é que no Laje não vai oferecer, mas não é igual a nossa casa, né? Não. E como é que essas propostas chegam, Beto? Embaladas? Quais são os valores? Para as pessoas terem ideia. Eu tenho um negócio muito bom, vou oferecer. Olha, a gente tem... Olha, a minha avó, a minha sogra, ela tem uma pensão e uma aposentadoria. Então vai ajudar o Laje, porque vai ter uma quantia mais alta, não sei o quê, como renda para o Laje, né? Mas aí a gente fala assim, a gente acaba passando por mal educado, né? Porque a gente fala, pega esse dinheiro, contrata 2 ou 3 cuidadores e deixa o idoso na casa dele, né? Sim. Continua cuidando dele, né? Continua cuidando, né? Sim. Porque... Roberto, você, desculpe te interromper, porque o cronômetro aqui corre muito rápido. Você já fugiu 2 vezes da minha pergunta do que o Laje fez na vida do Roberto. E em termos de felicidade, Roberto, você se descobriu, você conseguiu curtir um pouco dessa felicidade de ser útil, de colaborar, de participar do Laje? Com certeza. Talvez eu não tenha falado com essas palavras completas, mas o Laje realmente foi uma ocorrência muito boa para a minha caminhada. É uma realização. É uma realização não em termos profissionais, como um ser humano, como ter sido útil para pessoas que às vezes a gente nem conhece realmente, né? Hoje, depois de 4 anos, a gente conhece quase todos eles, né? Alguns mais, alguns menos. E quando tem um óbito, a gente sente como se fosse já da família, né? O óbito é uma coisa normal, mas a gente sente, né? Sim. Meu amigo, muito obrigado aí, né? Nós temos aí mais alguns anos trabalhando junto no Laje. Obrigado, falar do Laje é sempre muito bom. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e parabéns por esses 4 anos aí que fizeram muito bem para o Laje e agora nós estamos mais felizes de saber que fizeram bem para você também. Fizeram muito bem para mim e eu agradeço aí a oportunidade de ter trazido, poder expressar esse bem que fez para mim e esperando também motivar alguém que queira compartilhar essa experiência. Isso aí. Participar, né? Muito obrigada pela sua presença, obrigada pela sua atenção, sua audiência até aqui e até a semana que vem. Obrigado por nos receber e acreditar em si toda sexta-feira, 8h10 da noite, ou no canal da TV Zoom no YouTube, ou no canal do Acreditar em Si, a qualquer momento, na hora que você quiser falar com a gente. Obrigado pela sua presença, obrigado por nos acompanhar.